Não, eu não vou deixar essa coisa me usar. Como a gente para isso? Matando você antes. O quê? Bem-vindos a mais um Vem no Top 10. Eu sou Jéssica Nascimento e preparem-se para entrar em um mundo onde o medo é o protagonista e a tensão está sempre à espreita. Hoje vamos mergulhar nos filmes que redefiniram o gênero terror. Alguns se tornaram lendas instantâneas, outros nos apresentam a pesadelos modernos. De casas assombradas a palhaços demoníacos, de espíritos vingativos a silêncios mortais. Essa lista tem de tudo. Você já está pronto? Porque esse top 10 não é para os fracos de coração. E acreditem, depois de assistir a esses filmes, o escuro da sua casa nunca será mais o mesmo. Então apague as luzes, aumente o volume e vamos começar. E abrindo o nosso top 10 de hoje, começamos com A Bruxa de Blair, o filme que não só fez muita gente sair correndo da sala de cinema, mas também fez o público duvidar da própria realidade. Imagina só, um trio de jovens vai gravar um documentário numa floresta sinistra e desaparece. E meses depois surge uma fita com tudo o que aconteceu com eles. E sabe o que é mais assustador? Os criadores do filme não só filmaram a coisa toda no estilo found footage, aquela vibe de filmagem perdida, sabe? Como também esconderam os atores depois do lançamento. Isso mesmo, ninguém via Heather, o Josh ou o Mike por aí, e o público começou a achar que eles realmente tinham desaparecido. E o mais incrível é que não para por aí. Foram criados sites falsos com notícias sobre os desaparecimentos, inclusive um documentário no canal Sci-Fi só para confundir ainda mais. Foi uma jogada tão bem feita que muita gente jurou de pé junto que o filme era real. As filmagens tremidas, os diálogos improvisados, a falta de trilha sonora, tudo isso parecia um registro autêntico do puro terror. A Bruxa de Blair provou que às vezes o verdadeiro medo está na dúvida. O que é real, o que não é. No fim das contas, o filme não precisava mostrar a bruxa, porque o verdadeiro terror acontece na nossa cabeça. E isso, meus amigos, é marketing de terror de primeira classe. Eu sinto muito. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E para nossa nona posição, O Sexto Sentido. Esse filme que não só marcou uma geração, mas também fez a gente rever toda a história depois de chegar ao fim. Quem assistiu sabe exatamente por quê. Uma mistura perfeita de drama e terror psicológico com aquela frase que virou o ícone: eu vejo gente morta. E se você achava que o susto acabava por aí, a reviravolta final foi o verdadeiro soco na mente. O diretor M. Night Shyamalan entregou mais do que simples filme de fantasmas. Ele te fez questionar a realidade, os sinais sutis que você não percebe e, claro, as conexões humanas, vivas ou não. O desempenho de Haley Joel Osment como o garoto que carrega esse segredo sombrio é de arrepiar. E não podemos esquecer, é claro, de Bruce Willis, que, bom, não queremos dar spoiler, né? Sexto Sentido é aquele tipo de filme que fica com você por dias, te fazendo pensar nas entrelinhas. E o mais assustador, ele não precisa de monstros grotescos ou sangue jorrando. Às vezes, o verdadeiro terror está nas coisas que você não vê ou não percebe a tempo. Vejo pessoas. Não sabem que estão mortas. Com que frequência? Todo tempo. E para nossa oitava posição, O Chamado. Se você já recebeu uma ligação que não deveria ter atendido, sabe um pouquinho do medo que o chamado pode causar. Mas nada se compara àquela fita amaldiçoada que faz o telefone tocar com uma sentença fatal. 7 days. Com sua atmosfera tensa e aquela estética pálida que parece te puxar pra dentro da TV, esse filme fez todo mundo pensar 2 vezes antes de assistir uma fita VHS. A trama segue a jornalista Rachel, que precisa desvendar o mistério por trás da tal fita bizarra que mata quem a assiste. Mas o verdadeiro terror vem com Samara, a garota de cabelos longos e pretos que não quer saber de bate-papo, só quer sair da tela e acabar com você. Cada cena é um exercício de pura ansiedade, com uma construção lenta e inevitável do medo. O Chamado é um daqueles filmes que te pegam pela curiosidade e não soltam até o fim. E o pior é que ele não precisa de sustos fáceis. O pavor vai crescendo aos poucos, como se você estivesse contando os dias junto com os personagens. Afinal, o que pode ser mais aterrorizante do que saber que seu tempo está literalmente acabando? E as pessoas que virem a fita?
O que acontecerá com elas? E para nossa sétima posição, Sobrenatural. Esse não é apenas mais um filme de casas mal-assombradas. Ele é um dos responsáveis por redefinir o terror moderno e deixar muita gente com medo de dormir. Tudo começa quando a família Lambert se muda para a nova casa e logo depois o filho deles entra em um coma misterioso. Mas calma, o terror não é tão simples assim. O problema não está na casa, está no próprio menino. O que eles precisam enfrentar vem do além e não é nada amigável. Com a direção de James Wan, o mestre por trás de Invocação do Mal, esse filme é cheio de momentos que grudam na mente. Aquele demônio vermelho, sim, o Darth Maul do terror, virou um ícone instantâneo. E se você achou que a tensão acabava no primeiro filme, que nada! Sobrenatural ganhou uma sequência de arrepiar, levando a história ainda mais fundo no mundo espiritual, conhecido como o Further. E só pra te avisar, a franquia continua viva até hoje, com cada filme trazendo novos pesadelos para alimentar nossas noites de insônia. A grande sacada de Sobrenatural é como ele brinca com os medos mais profundos, o desconhecido, o sono, a ideia de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. E acredite, depois desse filme você vai pensar 2 vezes antes de fechar os olhos à noite, porque em Sobrenatural os espíritos estão sempre esperando para te puxar para outro lado. Volta, por favor! Me deixe em paz! Para nossa sexta posição, temos It, a Coisa. Preparem-se para encarar um dos vilões mais icônicos do terror, Pennywise, o Palhaço. Baseado na obra de Stephen King, nos apresenta o Clube dos Otários, um grupo de amigos que se une para enfrentar a terrível entidade que aparece a cada 27 anos em Derry. E acredite, após ver esse filme, você nunca mais vai olhar para balões vermelhos da mesma forma. Com uma direção que mescla sustos inesperados e momentos emocionantes de amizade, It se destaca pela habilidade em explorar a perda da inocência e o terror que reside em nossos próprios pesadelos. Pennywise não é apenas um palhaço sinistro, ele é a representação de tudo que nos assombra, traumas que insistimos em esconder. E a verdadeira mensagem é clara: encarar nossos medos é o primeiro passo para derrotá-los. Se você estava pensando em uma noite tranquila, pode ser melhor deixar o balão de lado, porque o verdadeiro terror está à espreita. Para nossa quinta posição, temos Corra. Este é o tipo de filme que transforma uma simples visita à casa dos sogros em um verdadeiro pesadelo psicológico. Dirigido por Jordan Peele, o filme segue Chris, um jovem negro que vai conhecer a família da sua namorada branca. O que deveria ser um final de semana tranquilo, logo se transforma em um horror inimaginável quando ele começa a descobrir os segredos sombrios e práticas perturbadoras na família da namorada. Com uma crítica afiada sobre racismo e apropriação cultural, Corra não é apenas sobre o susto, mas também sobre a reflexão. As cenas de tensão vão crescendo gradualmente, levando o público a uma jornada de desconforto e revelações inesperadas. E quem diria que uma simples foto de um sorriso poderia esconder tanto terror? O filme é uma verdadeira montanha-russa, cheia de reviravoltas que deixam você grudado na cadeira sem saber o que esperar. Ao final, Corra nos mostra que em algumas situações o verdadeiro horror vem disfarçado de boa intenção. Depois desse filme, você vai pensar 2 vezes antes de aceitar um convite para passar o final de semana com a família da sua namorada que você ainda não conhece. Eu te falei pra nem entrar naquela casa. Eu avisei. Na nossa quarta posição, temos Um Lugar Silencioso, que é uma obra-prima de suspense que redefine o que significa sentir medo em silêncio. Dirigido e estrelado por John Krasinski, o filme se passa em um mundo pós-apocalíptico onde criaturas sensíveis ao som caçam incansavelmente qualquer barulho. A trama acompanha a família Abbott, que vive em total silêncio, usando linguagem de sinais para se comunicar e sobreviver. A tensão começa a crescer desde o primeiro momento, com cada passo em falso se tornando uma questão de vida ou morte. E não há nada mais aterrorizante do que ouvir um chiado ou um suspiro em meio ao silêncio absoluto.
O que torna esse filme ainda mais impactante é a forma como ele explora temas de proteção e sacrifício familiar. Cada cena é uma dança delicada entre o que é seguro e o que pode custar tudo. Além de ser um filme de terror eficaz, Um Lugar Silencioso também toca em questões emocionais profundas, fazendo você se importar com a família Abbott e seu desejo desesperado de proteção. E convenhamos, depois de assistir, você vai pensar 2 vezes antes de fazer barulho ao comer pipoca enquanto assiste ao filme. Na nossa terceira posição, Atividade Paranormal. E esse filme trouxe uma nova vida ao gênero de terror com a sua abordagem de filmagens found footage, criando uma experiência de terror imersiva que faz você sentir parte da história. Dirigido por Oren Peli, o filme segue um jovem casal, Kate e Micah, que decide gravar sua vida cotidiana após começarem a perceber estranhos fenômenos sobrenaturais em sua casa. A tensão aumenta à medida que eles documentam eventos perturbadores, revelando que nem tudo deve ser capturado pelas câmeras. O que realmente diferencia Atividade Paranormal é a forma como ele constrói o terror através do que não é visto. Os sustos não vêm de monstros visíveis, mas da sensação crescente de que algo sinistro está à espreita nas sombras. Com um orçamento modesto, o filme fez um sucesso estrondoso nas bilheterias, mostrando que menos pode ser mais quando se trata de assustar o público. As sequências e a franquia que se seguiu também exploraram diferentes histórias e personagens, mas nenhum conseguiu capturar a simplicidade e o medo visceral do original. Prepare-se, porque depois de assistir Atividade Paranormal, você pode reconsiderar sua decisão de instalar câmeras de segurança na sua casa. Afinal, há certas coisas que é melhor não registrar. Kate! E na nossa segunda posição, Invocação do Mal. E esse sim é um verdadeiro ícone do terror moderno, trazendo a história dos renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, interpretados de forma brilhante por Patrick Wilson e Vera Farmiga. O filme se baseia em eventos reais que seguem o casal enquanto eles ajudam a família Perron, que enfrenta forças demoníacas em sua casa assombrada. Desde o início, a atmosfera é carregada de tensão e mistério, com cada cena construída para deixar você na ponta da cadeira. O diretor James Wan consegue criar um equilíbrio perfeito entre os sustos e o desenvolvimento dos personagens. O filme não se resume apenas a saltos de medo, mas também a um profundo envolvimento emocional com a família Perron e seus desafios. E quem pode esquecer a icônica boneca Annabelle? Ela se tornou um símbolo do terror, ganhando até mesmo sua própria franquia. Fato curioso é que Ed e Lorraine tinham a permissão do Vaticano para realizar algumas de suas investigações e exorcismos, e todos os objetos amaldiçoados que mantinham em sua casa eram abençoados por um padre, garantindo que, de alguma forma, estivessem protegidos do mal. O que torna a Invocação do Mal ainda mais impressionante é a sua abordagem cuidadosa ao sobrenatural. Ele nos faz questionar o que está além da nossa compreensão. E fiquem atentos, depois desse filme, você pode repensar e ignorar os avisos sobre objetos malditos ou casas com histórias sinistras. Afinal, o verdadeiro mal pode estar mais perto do que você imagina. Quer ver ele? Quero. Quando a música para, você vê ele no espelho atrás de você. E para o nosso primeiríssimo colocado, temos um verdadeiro clássico que definiu o gênero do terror, O Exorcista. E esse é, sem dúvida, o pai dos filmes de terror e exorcismo, estabelecendo um padrão que muitos tentaram, mas poucos conseguiram se igualar. Lançado em 1973 e dirigido por William Friedkin, o filme é baseado no romance de William Peter Blatty, que se inspirou em um caso real de possessão demoníaca. A história segue a luta da atriz Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstyn, para salvar sua filha Regan, que é possuída pela força maligna.
O que torna O Exorcista verdadeiramente aterrorizante não é apenas a imagem icônica de Regan com seu olhar demoníaco e a cabeça giratória, mas a forma como o filme aborda temas de fé, dúvida e a batalha entre o bem e o mal. A representação de rituais de exorcismo, aliada à atuação poderosa dos padres Mary e Carras, cria uma atmosfera de desespero e angústia que ressoa até hoje. O impacto cultural do filme foi colossal, gerando uma onda de sequências e imitações que tentaram capturar seu espírito aterrorizante. É um marco que, mesmo décadas depois do seu lançamento, continua a assombrar e provocar reflexão sobre a natureza do mal. E pensem bem antes de assistir ao Exorcista, porque certos horrores não deveriam ser despertados. É ele quem o comanda! Ele que o lançou das alturas do céu para as profundezas do inferno! Dane-se ele! Vai embora! Dane-se ele! Desta criatura de Deus! E com isso chegamos ao fim de mais um Vem no Top 10. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e ideias para um próximo Top 10. Não esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o desenvolvimento do canal. Até um próximo vídeo e fui!